Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a semana começou bem, bastante animada, muita coisa para fazer, mas começou também com uma situação assim complexa, que várias pessoas me mandaram mensagens, me mandaram questionamentos a respeito do papel da mulher na sociedade, né? Bom, eu quero dizer a vocês que eu concordo muito com o Papa Francisco. E ele fez uma postagem falando, ele fez um vídeo falando sobre isso, não sobre esse questionamento que está surgindo aí, que eu não sei muito bem qual é, mas ele fez um posicionamento, né? E eu acho que está certo, né? Que nós estamos acostumados com uma cultura machista, né? E a gente tem que se lembrar que quando a Bíblia foi escrita, a sociedade era machista, era inclusive patriarcal. A mulher não tinha direito nenhum. Então você não pode pensar a situação da mulher no mundo a partir de textos isolados. Se você quiser ter uma ideia melhor, eu gostaria de lembrar você duas questões. Primeiro, no Evangelho, o anjo manda que José acolha Jesus e Maria. Mas o mesmo anjo pede a Maria a sua contribuição. Jesus tinha 12 apóstolos, mas foi uma apóstola, Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição. Além disso, nós temos a sagrada tradição e o sagrado magistério. E na sagrada tradição nós temos vários testemunhos de mulheres maravilhosas que cuidavam da comunidade, protegiam suas comunidades. E um dos pais da igreja diz que as diaconisas eram verdadeiras leoas da fé. Bom, se nada mais disso resolver para você, eu aconselho que você veja a carta apostólica A Dignidade da Mulher, de João Paulo II, e a carta às mulheres, também de João Paulo II, se eu não me engano, 1889 e 1991. As mulheres são maravilhosas, são pessoas importantíssimas que devem ser tratadas com os mesmos direitos que os homens. Qualquer outra pessoa que fale diferente disso está ofendendo a dignidade do ser humano. E uma vez que ofende a dignidade do ser humano, se coloca em rota de colisão com toda a doutrina do cristianismo, não é nem da Igreja Católica, tá? Eu sei que é chato eu ficar falando essas coisas, mas eu não posso deixar de me posicionar frente ao mal. É frente ao mal, porque aquilo que tira a dignidade de um ser humano é algo perverso. E eu, como clérigo da igreja, eu, como homem cristão, não posso me calar frente ao mal. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará
em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante deles, e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidaste de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizesses isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois estava com fome e não me destes de comer, estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E também eles responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou doente, ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, meu irmão Marcelo Aleluia entrou. Boa noite, Marcelo. Paz e bem. Ai, meu Deus do céu, eu me lembro quando eu era adolescente. Eu não me lembro de ter lido esse texto quando era criança. Mas eu me lembro de ter lido esse texto quando era adolescente lá em Castelo. Eu estava de férias, e eu estava lendo e eu li esse texto. E quando eu li esse texto, ele bateu em mim como se fosse algo assim revelador, né? Eu, diferente da maior parte dos católicos, eu fiz minha primeira comunhão bem tarde. Eu tinha 14 anos. Então eu estava assim, eu tinha começado a comungar na minha vida. E eu li esse texto. E ele tocou muito fundo em mim. E é uma das passagens da Bíblia que eu mais com frequência cito. É muito comum estar conversando com as pessoas e falar: vocês têm que ler Mateus 25, 31 a 46. Né? É um dos poucos textos, inclusive, que eu sei a referência assim de cara. E ele é absolutamente grandioso.
Ele é um texto que eu acho que deveria ser dado às pessoas para lerem umas 3 vezes por ano, porque as pessoas precisam ter esse texto de cor. E aqui de cor eu não estou dizendo que tem que saber o que está escrito, não. De cor no coração. Isso tinha que estar no coração de cada pessoa que segue Jesus. Porque esse é o texto que nos ensina o caminho da salvação. E assim, tem tanta coisa sobre esse texto que fica até difícil da gente fazer uma fala racional, assim, uma fala limitada. E, infelizmente, muitos querem instrumentalizar esse texto, dando a ele significados que ele não tem. Então, vamos organizar algumas coisas. Primeiro, eu quero trazer o conceito que eu falei aqui na live da quarta-feira de cinzas, quando eu falei por que Jesus dizia que a mão esquerda não deveria saber o que a mão direita está fazendo. Vamos relembrar que o rei tem 2 grandes conselheiros, um sentado à esquerda e um sentado à direita. O conselheiro da esquerda é o conselheiro que auxilia o julgamento. E o conselheiro da direita é o que auxilia o rei no serviço. Tudo que é serviço que o rei tiver que fazer, é ele que faz. Observe, portanto, que ao separar as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda, ele está dizendo que aquelas criaturas que gostam muito de ficar julgando as pessoas, aquelas que se arvoram o papel de dizer quem vai ou não vai ser salvo, aqueles que são fiscais do paraíso, bedéis do templo, estão à esquerda e são cabritos. Não adianta ficar inventando modinha, não. E nós, as ovelhas, ou que pelo menos tentamos ser ovelhas, estamos à direita. A nossa marca é o serviço. Isso cada vez é mais necessário, porque cada vez mais cresce na igreja. Ô Gilmar, boa noite, paz e bem. Cresce na igreja aquelas pessoas que criam receitas de salvação. E as receitas de salvação são absolutamente contrárias ao ensinamento de Jesus. Elas são contrárias não só ao ensinamento de Jesus, mas à tradição da Igreja Católica. Bernardo, eu não sou católico, tudo bem. Mas provavelmente, se você ler o que eu estou falando, você vai concordar com essas pessoas. Mas mesmo você não sendo católico, não concordando, você vai ter que concordar com esse texto. Por que eu falo isso? Porque tem um bando de gente que fica assim: para você ser salvo, você tem que se confessar com frequência. Você tem que ir na missa todo domingo, todo dia santo. Podia ter ir todo dia, que era melhor. Você tem que fazer jejum, abstinência, tem que fazer penitência, reparação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E me angustia profundamente, porque é uma proposta de salvação individualista. É uma proposta de salvação egoísta. É uma proposta de salvação, como eu direi, solitária. E se você ler esse texto, eu vou até citar aqui uma palavra do Papa Francisco: no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pela caridade. Se você olhar esse texto, você vai ver
que não serão as práticas religiosas que vão te salvar. Não a prática religiosa do culto do templo. Sabe, é muito interessante. Durante muito tempo eu contava quantas indulgências plenárias eu tinha. E eu parei de contar na indulgência número 56, na 56ª indulgência. Bernardo, você tem 56 indulgências plenárias? Não, não tenho nenhuma. Porque toda vez que eu ganho uma, eu peço que Jesus entregue ela a uma alma do purgatório. Seremos julgados não pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Eu espero, eu entendo o que você está falando, Marcelo, mas eu espero que nós sejamos julgados pelo bem que nós fizemos, né? Sinceramente, mas eu entendo o que você está falando, é mais ou menos isso, né? Nós seremos condenados pelo bem que deixamos de fazer. Isso é um risco que nós temos, eu concordo com você. Sabe, eu fico olhando esse texto, e eu já falei, uma vez perguntaram assim, Bernardo, se você tiver, quando você tiver um lema, qual vai ser o seu lema? Porque, pessoal, todo mundo quer ter um lema, né? E eu disse, o meu lema é o seguinte, tá até aqui, ó. Cadê ele? Espera aí, cadê? Sumiu! Cadê ele? Tá aqui, ó. É o finalzinho do versículo 40. Foi por mim que fizeste. Não, foi a mim que fizeste. Esse é o meu lema. Quem é que está entrando aqui? Oi, Fernanda. Boa noite, paz e bem. Esse é o meu lema. Foi a mim que fizeste. Eu tenho certeza disso. Todo bem que eu fizer, foi a Jesus que eu fiz. Todo o mal que eu fizer, o mal não, todo bem que eu fizer, foi a Jesus que eu fiz. Todo bem que eu não fizer, foi a Jesus que eu não fiz. Por exemplo, sábado agora, dia 15 de março, eu vou ao presídio cuidar de pessoas doentes. Bernardo, você vai num presídio no dia 15 de março? Vou. Bernardo, mas dia 15 de março não é o seu aniversário? É. E você vai perder tempo do seu aniversário cuidando de preso? Glória a Deus, que bom, né? Eu vou estar cuidando de Jesus. O bem que eu fizer àquelas pessoas foi a Jesus que eu fiz. Esse é o caminho da salvação, é a gente entender que nós precisamos cuidar das pessoas. Observe que Jesus deixa muito claro, né? Eu tive fome, você me deu de beber, de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu era estrangeiro, você me acolheu. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você cuidou de mim. Eu estava preso, você foi me visitar. Mas só, eu não fiz isso. Quem aqui pode dizer que vestiu Jesus, que deu comida a Jesus? Bernardo, Jesus morreu, ressuscitou, está no céu, como é que eu posso dar comida para ele? Porque você dá comida ao irmão faminto. A beleza é essa. Essa é a espiritualidade que nós precisamos resgatar, a espiritualidade dos primeiros pais, das primeiras mães, aqueles que cuidavam das pessoas, porque eram pessoas. Com que carinho eu me lembro de minha sogra, Dona Irma. Dona Irma tinha lá seus 10 filhos. Não era uma mulher que tivesse dinheiro, mas qualquer pessoa que chegasse na casa dela com fome, ela tinha um prato de comida para dar. E digo mais, se pudesse ainda dava uma muda de roupa, alguma coisinha a mais para a pessoa. Né? E eu falo, pessoal,
quanto nós podemos fazer pelas pessoas. Quando você chegar no seu juízo particular, Jesus não vai perguntar para você quantas adorações ao Santíssimo você fez. Ele vai perguntar quantos copos d'água você deu. Ele não vai perguntar para você quantos jejuns você fez, quantas abstinências de carne você fez. Ele vai perguntar quantas pessoas você alimentou. Porque você precisa entender que o cuidado que você dá ao outro é aquilo que é essencial na nossa fé. É amar Jesus na pessoa do outro. E se eu entendo isso, eu não posso pregar ódio. Eu não posso dizer nós temos que odiar fulano, nós temos que ter raiva de fulano. Nós não podemos colocar pessoas numa situação de inferior, não podemos colocar pessoas como segunda classe, como muitos querem fazer com as mulheres, com os pretos, com a comunidade LGBT, com os imigrantes, com os refugiados. Não. Porque se você fizer isso, você está fazendo isso a Jesus. E eu duvido, se você está assistindo essa live, eu duvido que você diga que Jesus é uma pessoa de segunda classe. Pelo contrário, tenho certeza que você considera Jesus a pessoa mais importante do mundo. E como é que você deve tratar a pessoa mais importante do mundo? Né? Clínica Guilherme Cota. Boa noite, Guilherme, paz e bem. Ou seja, o caminho de santidade não é o caminho de ficar escondido, trancado, afastado do mundo, para não se contaminar, para ficar puro e limpo. Não. O caminho de santidade é ir ao mundo, ir ao encontro das pessoas feridas, sujas, aquelas marcadas pela miséria, pelas faltas, aquelas marginalizadas, aquelas que estão à margem do caminho, aquelas que foram desprezadas por todas as pessoas. E cuidar delas, amá-las. O caminho de santidade é mostrar o amor incondicional de Jesus, que a todos acolhe, a todos protege, a todos cuida. Aquele que diz que não há uma pessoa de segunda classe, não há uma pessoa submissa, não há uma pessoa que não mereça esse ou aquele direito. Elevar todas as pessoas à vida plena. E ao fazer isso, nós estaremos fazendo isso por Jesus. E aí, naquele dia, quando ele voltar, eu tenho certeza que você será uma ovelha. Não será um cabrito, você será uma ovelha. Como serviu ao Senhor nos menores, ele te colocará à direita, que é o local do serviço. E dirá para você: vinde, pessoa bendita de meu Pai, para o reino que ele te preparou desde o início da criação. Vinde para a vida eterna. Amém? 19h56, hoje eu consegui manter o horário. Bernardo, mas você só tinha isso para falar? Não. Sinceramente, eu falo, sei lá, 5 dias sobre essa passagem. Cada ponto dessa passagem eu posso citar documentos da tradição, documentos do magistério, esforços teológicos sobre cada parte dessa. Por exemplo, Gustavo Gutierrez dizia que partilhar o pão é o primeiro passo da espiritualidade. São João Crisóstomo dizia que se você não pode reconhecer Jesus no mendigo na porta da igreja, você não pode encontrá-lo na Eucaristia. Na Didaquê, o primeiro catecismo feito pela Igreja Católica, diz
Não negueis teus bens aos pobres, se não pode partilhar com eles os bens que passam. Como eles conseguirão partilhar convosco os bens que não passam? Eu posso citar tantos e tantos documentos para cada um desses pontos. Eu posso mostrar que todas as minorias abraâmicas, como diria Dom Helder, estão inclusas aqui. Eu posso mostrar que todas as minorias atuais estão inclusas aqui. Eu posso mostrar que todos aqueles que pregam o ódio, pregam a segregação, todos aqueles que condenam, estão do lado esquerdo. E por isso eu fico tão perturbado com esse tipo de pregação, porque eu acho que são cegos guiando cegos, e assim eles vão cair no buraco. Bernardo, você se considera então alguém especial? Não. Eu já falei para todo mundo, eu fico incomodado quando o Instagram diz assim: tem aqui, estou chamando os seus seguidores. Eu não quero que ninguém me siga, eu quero que vocês sigam Jesus. Se vocês seguirem Jesus, eu provavelmente estou do lado de vocês, seguindo Jesus também. Eu só peço que vocês não desviem o olho dele, daquilo que ele ensinou, daquilo que é a palavra dele, daquilo que é magistério da igreja, daquilo que é a sagrada tradição. Se vocês seguirem assim, vocês estão bem na vida. Acreditem em mim. Bom, amanhã é terça-feira. Eu vou fazer live, porque o meu plantão passou para quinta. Então, terça-feira amanhã tem live. Não sei ainda qual o assunto, tá? E amanhã de manhã eu vou dar um pulo na Alerj, porque tem uma sessão solene referente à campanha da fraternidade, que é a campanha da ecologia integral. Se você ainda não entendeu o que é ecologia integral, procura, tem muito material bom na internet, inclusive o material da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que está no YouTube. Tem coisa no blog eclesialidades.org, tá? Ensinar, se mesmo assim, ouvindo tudo isso, você ainda tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu te respondo, tá? Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de João Crisóstomo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.